que são cuidados que a mãe, você acredita que deveria tomar, ou pensando já a preparação da rede de apoio, imaginando uma gestante que está pensando assim, nossa, você falou da atividade física, eu já ouvi mulheres grávidas falando assim, não, eu tenho que ficar de resguardo, não posso fazer nada. Eu já tive pacientes que chegam lá no consultório, né, em repouso absoluto. Né? Hoje em dia é proscrito repouso absoluto para a maioria das mulheres, exceto algumas doenças que precisam realmente do repouso, né? Colo curto, né, sangramentos ativos. Então, essa paciente precisa ficar de repouso. Mas o repouso só traz prejuízo tanto físico quanto mental, que é o que a gente estava falando aqui agora, né? Uma paciente de repouso, quanto menos coisas você faz no seu dia a dia, mais a sua mente vai enchendo de coisas ruins, né? De pensamentos negativos, né? Então, se cuidar tanto fisicamente quanto emocionalmente. Se possível, fazer um pré-natal psicológico faz toda a diferença também. Né? A gente hoje tá observando que tá tendo mais esse serviço aqui na nossa cidade, né? E o pré-natal psicológico não é só para a mãe e para o pai, para a família, porque todo mundo vai receber aquele bebê, né? Então, todo mundo tem que estar conectado com a mesma opinião. Na gestação, o que você acredita que são alguns cuidados que todas as mães devem tomar? O principal item do enxoval, eu brinco que é a informação, né? Informação é base, né, de um pré-natal bem feito, né? Atividade física faz toda a diferença, né? É uma mãe que é muito ativa, não é que precisa fazer atividade física para ter o parto normal. Não é nada disso. Mas uma mãe que é ativa, ela diminui os riscos de algumas doenças. Sendo assim, a gente consegue ter um pré-natal muitas vezes mais tranquilo, que a gente consegue esperar mais a fisiologia da gestação, mais o trabalho de parto natural, porque é muito melhor, né? Igual a gente conversou, ter um médico que apoia, que orienta, né? E não achar que a pessoa que está ali do outro lado, a qualquer momento vai te indicar uma cesárea de bobeira, né? Só porque ele está querendo se livrar desse como se fosse um problema, né? Ter uma equipe é fundamental, né? Hoje em dia precisa-se ter pessoas do lado, né? Cada um faz o seu trabalho. O pai tem um trabalho, a médica tem um trabalho, se possível uma enfermeira obstetra, uma doula, né? Que cada uma vai ter o seu papel, né? Porque aquele dia vai ser o dia mais importante da sua vida, né? E fazer o pré-natal de forma correta, fazer os exames, suplementação, né? Alimentação faz toda a diferença também, né? Que são alguns nutrientes aí que são bem relevantes da pessoa olhar para consumir, se fosse para você recomendar? Assim, lógico que tem que ver os exames de cada um, mas trazendo na visão geral. Eu sei, eu não sou especialista nessa área. Eu ouvi falar, talvez você possa confirmar mais isso, por exemplo, aqueles lábios leporinos, pode ser, às vezes, falta de ferro, não sei exatamente. Explica um pouco mais sobre a consulta pré-concepcional, que a gente chama, que é antes da mulher querer engravidar, né? Ela deve acontecer, pelo menos, assim, o ideal seria 3 meses antes, né? Muitas doenças, elas são prevenidas com as medicações, né? Que a gente passa, os suplementos, né? Então, por exemplo, o ácido fólico que a gente passa antes da gravidez, ela previne muitas malformações e uma delas também é o lábio leporíneo, né? A espinha bífida, que é uma doença grave. Então, ela é prevenida com o ácido fólico em 90% das vezes, né? Suplementação de ferro faz toda a diferença. Antigamente se dava ferro, um comprimido de 40 miligramas para todo mundo. Nem toda mulher vai ter absorção uma igual à outra, principalmente pacientes que já fizeram bariátrica, que hoje eu tenho muito no consultório, genética de absorção, algum problema gastrointestinal, né? São nutrientes básicos, né? Vitamina D, né? Que hoje a gente vê que a gente está muito trabalhando em ambientes fechados, então a gente não tem aquela exposição solar que a gente precisava para ter uma vitamina D boa. Vitamina B12, zinco, magnésio. Então isso faz toda a diferença. E para quem está ouvindo agora e pensando assim, e que alimentos eu posso comer? Eu falo que você tem que olhar quando você está grávida para o alimento e pensar o que aquilo vai te trazer de qualidade. Né? Então, um exemplo, uma frase que eu escutei outro dia, andando de carro mesmo, que a gente precisa descascar mais do que desembalar mais. Então, alimentos eu falo menos... muito essa ideia também, é uma comum, mas eu gosto muito disso daí. Então, menos alimentos processados e mais alimentos naturais mesmo, né? Muitas frutas, verduras, né? Faz toda a diferença para uma gestação saudável. E colocando aqui, o que eu devo evitar?
Aí tem muita coisa, evitar. Principalmente o que acho que todo mundo já sabe, né? Bebida alcoólica, né? Tabagismo. Não, eu acho inadmissível hoje uma paciente que está grávida e fuma. Eu tenho no pré-natal, bato no pé todo dia com as pacientes para poder parar, porque isso não traz nenhum tipo de benefício para ninguém, ainda mais para um bebê, que não tem culpa de nada do que a mãe está fazendo, né? Isso pode impactar na formação do feto ali. Tudo, tudo. Eu falo que antigamente, olha para você ter uma ideia, România, minha mãe fumou a gravidez inteira, né? Mas isso era coisa de antigamente, era normal fazer. Então, hoje eu sou uma pessoa muito alérgica, né? E por ser mulher, então meus óvulos foram produzidos na barriga da minha mãe. Eu estava lá, então minha mãe fumando, meus óvulos estavam lá sofrendo a ração do cigarro também. O meu filho é muito alérgico. Olha que loucura, né? Então, assim, eu tenho alergia e ele tem muita também. Então, a troco do quê? Do que minha mãe fez, né, durante a gravidez. Então, não é só impacto para ela, é para a família inteira, né? A gente fala também para evitar consumir café em excesso, energético, essas bebidas com conteúdo termogênico, né? Alimentos ultraprocessados, refrigerante, muito açúcar, não faz bem para ninguém, quem dirá para uma gestante. E uma coisa legal disso que você falou, eu estava vendo uma pesquisa que me chamou a atenção, até fatores emocionais são passados, ou seja, por exemplo, se uma mãe, que eu digo, porque os fatores emocionais, eles não são emocionais, eles são químicos no cérebro. Então, se eu vou colocar aqui, vamos supor, eu estou enfrentando uma depressão muito forte, naquele momento eu estou produzindo uma vida, a química do meu cérebro pode estar com deficiência, sem perceber eu posso geneticamente influenciar mais. A pesquisa que eu vi, que foi interessante, mostrava ratinhos. E o interessante mostrando quanto é mais rápido do que a gente imagina, os nossos traumas podem passar para frente. Exemplo, o ratinho pegou, o ratinho pai, né? Ou mãe. Pegava e colocaram um trauma nele e basicamente dava choque, tocava uma buzina e dava um choque. Ou seja, ele associou a buzina ao choque. Então, quando tocava a buzina, o que acontecia? O coração acelerava, ele desesperava porque ele sabia que ia levar o choque. O curioso é que alguns dos filhotes dele, que nunca tinham levado choque, também se desesperavam com o som da buzina. Ou seja, eles não levaram o choque, mas de alguma forma já associou aquilo. Já associou aquilo. E mesmo sem nunca ter levado o choque. E até colocando no período da gestação, o que são cuidados que a mãe, você acredita que deveria tomar, ou pensando já a preparação da rede de apoio, imaginando uma gestante que está pensando assim, nossa, você falou da atividade física. Eu já ouvi mulheres grávidas falando assim, não, tenho que ficar de resguardo, não posso fazer nada. Fala um pouquinho mais dessa... Meu médico falou que eu tenho que ficar 3 meses paradinha, quietinha em cima da cama. Eu já tive pacientes que chegou lá no consultório, né, em repouso absoluto. Né? Hoje em dia é proscrito o repouso absoluto para a maioria das mulheres, exceto algumas doenças que precisam realmente do repouso, né? Colo curto, né, sangramentos ativos. Então, essa paciente precisa ficar de repouso. Mas o repouso só traz prejuízo tanto físico quanto mental, que é o que a gente estava falando aqui agora, né? Uma paciente de repouso, quanto menos coisas você faz no seu dia a dia, mais a sua mente vai enchendo de coisas ruins, né? De pensamentos negativos, né? Então, se cuidar tanto fisicamente quanto emocionalmente. Se possível, fazer um pré-natal psicológico, faz toda a diferença também, né? A gente hoje tá observando que tá tendo mais esse serviço aqui na nossa cidade, né? E o pré-natal psicológico não é só para a mãe e para o pai, para a família, porque todo mundo vai receber aquele bebê, né? Então, todo mundo tem que estar conectado com a mesma opinião, né? E um exemplo no dia do meu parto mesmo, né? Eu estava lá querendo um trabalho de parto, querendo parto normal, mas a minha família não estava conectada com a minha opinião. Então, ficavam aqueles pensamentos negativos em cima de mim. Porque está demorando muito. Olha o que você está fazendo com o seu filho. Você é irresponsável. Já tem quantas horas que sua bolsa rompeu. Isso foi gerando em mim uma ansiedade, um estresse, mesmo sabendo que, né, estava tudo bem. E acabou que não deu certo. Muito pela parte psicológica que eu te falei, né? Física também, mas psicológica mais. E colocando aqui, o que são fatores de alerta que impedem o parto normal? Muito pouco hoje a mulher se beneficia do parto normal de verdade, né? Então, a gente tem alguns quadros, né, de
de placenta prévia, que é uma placenta muito baixa, que não tem como o bebê nascer depois da placenta. Não, então placenta prévia, a primeira placenta vai nascer. Para o pessoal que está assistindo, quando tem gente que pode ser homem que não sabe nem que existe uma placenta. Tem um negócio que fica colado no útero dentro, isso se chama placenta. E aí, se esse negócio estiver colado no local onde o bebê teria que passar, não dá, porque aí tem a placenta na frente. Aí falta oxigênio, né? Muitos quadros talvez de um bebê que não tá virado de cabecinha para baixo, que ele tá de lado, assim, não nasce também, né? O bebê que tá sentado, depende do local que a mulher vai escolher de ter o parto. Um exemplo, aqui na nossa cidade, eu não vejo uma cidade como... com conforto de fazer parto pélvico, né? A gente não faz aqui, mas agora lá em Belo Horizonte tem centros específicos que pode nascer tranquilamente, né? Alguns quadros graves de pré-eclâmpsia, né? Que precisa ter um parto mais rápido, por exemplo, uma síndrome HELP, né? Sífilis não, herpes genital, pacientes que têm herpes genital ativa, a lesão na hora do trabalho de parto, é contraindicado fazer um parto normal, porque passa para o bebê, né? Deixa eu pensar. Tem algumas não são tantas, tem algumas indicações. Se o bebê fizer cocô lá... Não é sinal que se tá tudo bem. Existe um exame que eu acho que a Lorena nem chegou a fazer, porque o trabalho de parto dela foi muito tranquilo. Né, que se chama cardiotocografia, que é um aparelho que a gente... A Lorena fez no dia da versão dela, lembra? Esse exame, cardiotocografia, que a gente põe o aparelhinho lá na barriga e fica escutando os batimentos. Então, quando o bebê faz cocô, nem sempre é sinal de sofrimento, né? Porque o cocô é estéril, o bebê pode aspirar aquele cocô e não vai acontecer nada. Então, se o bebê estiver bem, a gente pode prosseguir o trabalho de parto. Depende do trabalho de parto também, de como é que está o colo do útero. E por isso é importante ter uma boa equipe junto. Exatamente.